Vocês sabem que uma das coisas que eu mais amo é gravar sugestões de livros e resumos. Isso não quer dizer que vocês não devem nunca ler o livro, mas eu sei que ser mãe demanda muitas coisas, né? Então eu sempre facilito esse processo aí para vocês com essa curadoria de livros e dando aí a minha lente sobre livros que mudaram a minha maternidade, mudaram a minha mentalidade, mudaram o meu dia a dia. Então vamos lá para o livro de hoje, é Ame Sua Realidade, da Byron Katie. Byron Katie foi uma mulher que viveu durante anos a fio com uma terrível depressão. Ela começou a maltratar muito a sua família, os seus próprios filhos, até que ela decidiu sofrer uma internação. Na época, o seu convênio não cobria uma internação psiquiátrica, apenas uma internação por transtornos alimentares. E ela não se sentia nem digna de dormir numa cama, e ela ficou no chão ali. E, segundo ela, ela teve uma virada de chave muito forte, que é quando ela começou a entender que ela usava os próprios pensamentos para causar um sofrimento a si própria. E ela acreditava tanto naqueles pensamentos que ela se desconectava da realidade de quem ela era. E aí ela começou a praticar, ela começou a estruturar algo muito simples, que ela até conta no livro, né? O livro são vários diálogos de vários eventos. A Byron Katie viaja o mundo levando essa metodologia que se chama O Trabalho, que vocês vão entender aqui nessa aula, resumo do livro. E ela leva esse trabalho para vários lugares, e o livro é um registro de vários diálogos com várias pessoas com diversos problemas, onde ela aplica ali a questão do trabalho. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Estou muito empolgada porque eu gosto de dizer que existe uma Aline antes do trabalho e uma Aline depois do trabalho. Uma parte do livro que me toca bastante é que quando a Byron Katie começou a viajar para levar, né, esse conhecimento, assim que ela chegava em casa, e isso pode acontecer com você também, porque já aconteceu muito comigo, de às vezes eu estar no trabalho externo, e você chega em casa, você olha a pia cheia de luz. Eu não sei você, mas eu amo uma pia limpinha. Sabe aquela pia que até que se guarda a louça? Que você olha e fala, ai, que paz, né? E aí você chega em casa, cansada, e vê uma pia cheia de louça. E aí a Byron Katie começou a pensar, e agora? O que eu faço? Eu reclamo, travo uma guerra mental contra a louça, dizendo quanto minha família não liga para mim, quanto que eles não gostam de mim, quanto que eles não levam em conta a higiene, vou ficar reclamando e criando mil histórias na minha mente, ou eu vou lavar a louça. E aí ela começou a fazer uma experiência com ela própria. Olha lá o Luca aparecendo. Ela começou a fazer uma experiência com ela própria e simplesmente aceitar aquela realidade da louça. E ela começou a lavar a louça sem ficar pensando e se identificando com os próprios pensamentos. E hoje em dia, toda vez que eu vejo que ninguém lava a louça, eu lembro dessa parte do livro da Byron Katie. Então, vamos lá, né? O principal, o trabalho da Byron Katie é uma maneira de identificar e questionar os pensamentos que causam todo o sofrimento no mundo. É uma maneira de encontrar a paz com você mesmo e com o mundo. E a Byron Katie diz que velhos, jovens, doentes, saudáveis, acadêmicos, analfabetos, qualquer um com uma mente aberta pode fazer o trabalho. E nesse resumo você vai entender que o trabalho é algo muito, muito simples. O insight que a Byron Katie teve dentro da própria mente, ele é compatível com as últimas pesquisas em neurociência cognitiva, porque o trabalho tem sido comparado ao diálogo de Sócrates, ensinamentos budistas e o programa dos 12 passos.
Mas a Byron Katie, ela desenvolveu o seu método sem nenhum conhecimento de religião, de psicologia, nem de neurociências. O trabalho, ele é baseado puramente na experiência direta de uma mulher, de como o sofrimento é criado e terminado. É incrivelmente simples e acessível para pessoas de todas as idades e níveis. E praticar o trabalho não necessita de nada a não ser uma caneta, um papel e uma mente aberta. E Byron Katie, ela começou a perceber, né, que dando às pessoas seus insights e respostas era de um valor muito pequeno. E aí ela começou a oferecer um processo que pode dar às pessoas as próprias respostas delas. Ou seja, no trabalho você acessa as próprias respostas, né? Então, desde 1986, Byron Katie tem apresentado trabalho para milhões de pessoas, como eu falei, ao redor do mundo, e ela faz isso nos eventos públicos, ela também introduziu o trabalho em empresas, universidades, escolas, igrejas, prisões e hospitais. E no livro fica muito claro que a Byron Katie, ela tem um senso de humor muito gostoso, tá? O que é, é. Essa é a primeira parte do livro, onde eu registrei aqui, os meus insights. E a Byron Katie mostra que o único momento que nós sofremos é quando acreditamos que um pensamento briga com o que é. Quando a mente está perfeitamente clara, o que nós queremos é o que é. Se você quer que a realidade seja diferente do que é, você tem também que tentar ensinar um gato a latir. Você pode tentar, e no fim, o gato vai olhar para você e dizer: miau. Querer que a realidade seja diferente do que é inútil. Isso parece um pouco polêmico, porque a gente está sempre buscando a evolução, buscando a melhoria contínua. Mas, como também um livro que eu amo, que é O Poder do Agora, só existe o presente. E ainda, se você prestar atenção, você vai notar que tem pensamentos assim dezenas de vezes por dia. As pessoas deveriam ser mais gentis, crianças deveriam se comportar bem, meu marido ou minha esposa deveria concordar comigo, eu deveria ser mais magro, mais gordo, mais bonito, ou ter mais sucesso, ou ter mais dinheiro. Esses pensamentos são maneiras de querer que a realidade seja diferente de tudo do que é. Se você pensa que isso parece depressivo, você está certo. Todo esse estresse que nós sentimos é causado por brigar com o que é. Pessoas novas em trabalho, com frequência, dizem para Byron Katie: mas seria enfraquecedor parar de brigar com a realidade. Se eu simplesmente aceitar a realidade, vou me tornar passivo e talvez até perca o desejo de agir. Eu respondo a eles com uma questão: você pode realmente saber que isso é verdade? O que é mais fortalecedor? Eu desejaria não ter perdido o meu emprego. Ou eu perdi o meu emprego. O que posso fazer agora? O trabalho, ele revela que o que você pensa que não deveria ter acontecido, deveria ter acontecido. Isso deveria ter acontecido porque aconteceu. E não existe pensamento no mundo que possa mudar isso. Isso não quer dizer que você concorde ou aprove isso. Isso só significa que você vê as coisas sem resistência e sem a confusão da sua luta interior. Ninguém quer que os seus filhos fiquem doentes. Ninguém quer estar em um acidente de carro. Mas quando essas coisas acontecem, como pode ser útil brigar mentalmente com elas? Nós sabemos o que não é o melhor, mas ainda assim fazemos isso
porque não sabemos como parar de fazer. Eu sou uma amante do que é, não porque eu sou uma pessoa espiritual, mas porque me machuca quando eu brigo com a realidade. Nós podemos saber que a realidade é boa exatamente como ela é. Porque se nós brigamos com ela, nós experimentamos tensão e frustração. Nós não nos sentimos naturais em equilíbrio. Quando nós paramos de nos opor à realidade, ações se tornam simples, fluidas, gentis e sem medo. E aí a gente vai para o outro capítulo, que é permanecendo em seus próprios assuntos. Eu posso encontrar apenas 3 tipos de assunto no universo: os meus, os seus e o de Deus. E aí a Byron Katie explica que a palavra Deus, para ela, significa realidade. Realidade é Deus porque ela manda. Qualquer coisa que está fora do meu controle, do seu controle, ou do controle de qualquer outra pessoa, eu chamo de assuntos de Deus. Muito do nosso estresse vem de viver mentalmente fora dos nossos próprios assuntos. Quando eu penso, você precisa arrumar um emprego, eu preciso que você seja feliz. Você deveria ser pontual. Você precisa se cuidar melhor. Eu estou nos seus assuntos. Quando eu estou preocupada com terremotos, inundações, guerras, ou quando eu vou morrer, eu estou nos assuntos de Deus. Se eu estou mentalmente nos seus assuntos ou nos assuntos de Deus, o efeito é separação. Eu percebi isso no início de 1986, quando eu mentalmente estava nos assuntos da minha mãe, por exemplo, com o pensamento. Minha mãe deveria me entender. Eu imediatamente experienciava um sentimento de solidão. Foi quando eu me dei conta de que todas as vezes na minha vida em que eu me senti magoada ou solitária, eu estava nos assuntos de outra pessoa. Se você está vivendo a sua vida, eu estou vivendo mentalmente a sua vida. Quem é que está vivendo a minha? Estamos os dois lá. Estamos mentalmente nos seus assuntos. Estando mentalmente nos seus assuntos, isso me afasta de estar presente nos meus próprios assuntos. Eu estou separada de mim mesma, pensando, por que minha vida não funciona? Pensar que eu sei o que é melhor para qualquer outra pessoa é estar fora dos meus assuntos. Mesmo em nome do amor, é pura arrogância. E o resultado é tensão, ansiedade e medo. Eu sei o que é certo para mim? Somente esse é o meu assunto. Deixe-me trabalhar nisso antes de eu tentar resolver os seus problemas por você. Se você entender os 3 tipos de assuntos o suficiente para estar nos seus próprios assuntos, isso vai libertar a sua vida de uma maneira que você nem pode imaginar. A próxima vez que você se sentir estressado, desconfortável, pergunte a você mesmo qual assunto você está mentalmente. E talvez você caia na gargalhada. Essa pergunta pode trazer você de volta para você mesmo. Você pode vir a reconhecer que você nunca deve estar realmente presente, que você tem vivido mentalmente toda a sua vida nos assuntos de outras pessoas. Só perceber que você está mentalmente no assunto de outros vai te trazer de volta para o maravilhoso você mesmo. E se você praticar isso por um tempo, você vai vir a reconhecer que você não tem nenhum assunto também e que a sua vida corre perfeitamente bem por si só. Terceira parte, encontrando seus sentimentos com entendimento. Um pensamento, ele é inofensivo, a não ser que nós acreditamos nele. Eu costumo explicar para as crianças de uma forma bem simples que os nossos pensamentos são como o supermercado. A gente está lá no supermercado, a gente está lá andando pelos corredores e a gente escolhe, vou comprar uma água,
Vou comprar um óculos. O que é que eu vou comprar? A gente aqui escolhe. O supermercado tá lá. Vou comprar fruta, vou comprar o chocolate, eu escolho. Os nossos pensamentos estão aí, como as prateleiras do supermercado. E eu escolho pegar. Um chocolate na prateleira do supermercado não aumenta o nosso nível glicêmico. Assim como o pensamento, eu não vale nada, é inofensivo. Mas se eu pego esse pensamento, compro ele, acredito nele, pago ele a prazo, a crédito, aí sim ele se torna destruidor. E é isso que a Byron Katie fala, né, nessa parte de encontrando os pensamentos com entendimento. Não são só os nossos pensamentos, mas o apego a eles que causam sofrimento. Apego a um pensamento significa acreditar que ele é verdadeiro, sem investigação. Por exemplo, esse pensamento que eu acabei de falar, ninguém gosta de mim, eu não valho nada. É verdade? Não posso dar spoiler, calma, vamos por partes. Já já a gente chega nas perguntas do trabalho. A crença é um pensamento a que nós estamos apegados e frequentemente, que é o pior, por anos. Quando a gente se dá conta que a gente acreditou na história errada por anos, dá uma vontade de ter uma máquina do tempo e voltar lá e contar para o nosso eu imaturo que as coisas não são bem assim. A maioria das pessoas pensam que são o que os pensamentos dela dizem que são. Um dia eu notei que eu não estava respirando, mas sendo respirada. Você também já teve essa sensação que você não está, de não estar respirando e sim sendo respirada? Então, eu também notei. E para minha surpresa, que eu não estava pensando, que na verdade estava sendo pensada. E que aquele pensamento não era pessoal. Você acorda de manhã, diz para você mesma: eu penso que não vou pensar hoje. Já é tarde demais. Você já está pensando. Pensamentos simplesmente aparecem. Eles vêm do nada e vão de volta para o nada, como nuvens se movendo através do céu. Eles vêm para passar, não para ficar. Não há nada de mal nos nossos pensamentos, até que nós nos apegamos a eles como se fossem verdadeiros. Ninguém nunca foi capaz de controlar os seus pensamentos, ainda que algumas pessoas contam histórias sobre como seria. Eu não deixo os meus pensamentos, eu os encaro com entendimento. Então são eles que me deixam. Pensamentos são como a brisa, ou como as folhas das árvores, ou gotas de chuva caindo. Eles aparecem assim, e através da investigação, que são as perguntas do trabalho, nós podemos torná-los nossos amigos. Você discutiria com pingo de chuva? Pingos de chuva não são pessoais, e nem pensamentos. Uma vez, um conceito doloroso é investigado com entendimento. Da próxima vez que ele aparecer, talvez você só ache interessante. O que costumava ser um pesadelo, agora é só interessante. Da próxima vez que ele aparecer, talvez você ache até engraçado. E da próxima vez que ele aparecer, talvez você nem note. Esse é o poder de amar o que é. Agora vamos lá para colocando a mente no papel. O primeiro passo em um trabalho é escrever seus julgamentos sobre qualquer situação estressante na sua vida presente, passada ou futura. Sobre uma pessoa que você não gosta ou uma situação com alguém que gera em você raiva, medo ou tristeza. Use uma folha em branco ou você pode também ir para o site thework.com em português, na seção chamada O Trabalho, onde você achará o formulário. Julgue o seu próximo para imprimir gratuitamente. Por milhares de anos temos sido ensinados a não julgar. Mas vamos encarar isso. Nós continuamos fazendo isso o tempo todo. A verdade é que todos nós temos julgamentos correndo em nossas mentes. Através do trabalho, nós finalmente temos permissão de dar vazão a esses julgamentos, ou até gritá-los
usando o papel. Nós podemos descobrir que até os mais desagradáveis pensamentos podem ser encontrados através de amor incondicional. Eu encorajo você a escrever sobre alguém a quem não tenha perdoado totalmente. Esse é o lugar mais poderoso para a gente começar. Mesmo para a gente começar. Mesmo que você tenha perdoado a pessoa 99%, você não será livre até seu perdão ser completo. O 1% que você não perdoou será exatamente o lugar onde você pode estar paralisado nos outros relacionamentos, incluindo o relacionamento com você mesmo. Se você começa apontando o dedo e culpando adiante, então o foco não é você. Você simplesmente sai livre e sem críticas. Nós, com frequência, temos bastante certeza sobre o que as pessoas precisam fazer, como elas devem viver, com quem elas devem conviver. Nós sabemos o que é melhor para os outros, mas não é o que é melhor para nós mesmos. Quando você faz o trabalho, você vê quem você é através de como você pensa que as pessoas são. Essa é a parte mais transformadora do trabalho. Nesse momento que você está começando o trabalho, né, no começo desse preenchimento do formulário, quanto mais mesquinho você for, quanto mais você colocar mesmo para fora todos esses julgamentos, melhor, tá? Então já fica essa dica aí. Vou repetir essa frase que ela é muito poderosa. Nós, com frequência, temos bastante certeza sobre o que as pessoas precisam fazer, como elas devem viver, com quem elas devem conviver. Nós sabemos o que é melhor para os outros, mas não o que é melhor para nós mesmos. Quando você faz o trabalho, você vê quem você é através de como você pensa que as pessoas são. Eventualmente, você percebe que tudo ao seu redor é um reflexo do seu próprio pensamento. Você, eu, nós, na existência humana, somos contadores de histórias. O projetor de todas as histórias e o mundo é a imagem projetada dos nossos pensamentos. Desde o início dos tempos, as pessoas têm tentado mudar o mundo para serem felizes. Isso nunca funcionou, porque não resolve o problema na sua base. O que o trabalho nos dá é uma maneira de mudar o projetor, a mente, ao invés da projeção. É como se houvesse um fiapo na lente de um projetor. Nós pensamos que há um defeito na tela. E nós tentamos mudar essa ou aquela pessoa. E o defeito reaparece na próxima. É inútil tentar mudar as imagens como as imagens projetadas. Uma vez que nós percebemos onde está aquele fiapo, nós podemos limpar a própria lente. Isso é o fim do sofrimento e o início da alegria no paraíso. Parece uma coisa muito difícil, mas não é. É muito simples. Requer um trabalho interno. Como preencher o formulário? Então, vamos lá. Eu convido você a ser o julgador duro, infantil, mesquinho. Escreva com a espontaneidade de uma criança que está triste, zangada, confusa ou com muito medo. Não tente ser sábio, espiritual ou gentil. Esse é o momento de ser totalmente honesto e transparente sobre como você se sente. Permita que seus sentimentos se expressem por si mesmos, sem nenhum medo das consequências ou nenhuma ameaça de punição. Na próxima página, você vai encontrar um exemplo completo do formulário Julgue seu próximo. Eu vou deixar na descrição aqui esse formulário. E agora eu vou ler tudo que eu escrevi sobre o meu marido Will. E esse exemplo, né, tá aqui incluído com a permissão dele,
são os tipos de pensamentos que eu costumava ter antes da mudança da minha vida. Conforme eu ler para vocês, eu convido vocês a substituírem o nome Will pelo nome de alguém que faça parte da sua vida. Então, a pergunta é do formulário: quem te enraivece, frustra ou entristece e desaponta você e por quê? O que sobre essa pessoa você não gosta? Eu estou zangada com o Will porque ele não me escuta. Eu estou zangada com o Will porque ele não me valoriza. Eu não gosto do Will quando ele discute tudo o que eu digo. Como você quer que essa pessoa mude? A segunda pergunta. O que você quer que ele faça? Eu quero que o Will me dê total atenção. Eu quero que o Will me ame incondicionalmente. Eu quero que o Will concorde comigo. Eu quero que o Will faça mais exercícios físicos, que ele não seja tão preguiçoso. Pergunta 3. O que essa pessoa deveria ou não deveria fazer, ser, pensar ou sentir? Qual conselho você poderia oferecer? O Will não deveria ficar na internet. Ele deveria parar de comer bolo. O Will deveria dizer que me ama. Ele não deveria me ignorar. O que essa pessoa deveria fazer para que você fosse mais feliz? Eu preciso que o Will me escute. Eu preciso que o Will compartilhe seus sentimentos e esteja disponível emocionalmente para mim. Eu preciso que o Will seja gentil, carinhoso e paciente. O que você pensa dessa pessoa? Pergunta 5. Faça uma lista. Lembre-se, seja o mais julgador possível. O Will é preguiçoso, o Will é imprudente, o Will é infantil. Ele pensa que não precisa seguir as regras. Ele não é carinhoso, ele não me dá presentes. O Will é insuportável. O que você não quer, pergunta 6. O que você não quer experienciar com essa pessoa novamente? Eu não quero viver com o Will se ele não mudar. Eu não quero nunca mais discutir com o Will. Eu quero que o Will não seja mais dessa forma. Investigação, as 4 perguntas e as inversões. Isso é verdade? São 4 perguntas. Número 1, isso é verdade? Número 2, você pode saber com absoluta certeza que isso é verdade? Número 3, como você reage? O que acontece quando você acredita nesse pensamento? E número 4, quem você seria esse pensamento? Inverta o pensamento e encontre pelo menos 3 exemplos específicos e genuínos de como essa inversão é verdadeira na sua vida. Agora, usando as 4 perguntas, vamos investigar a primeira afirmação do número 1 nesse exemplo. O Will não me ouve. Conforme você continua ouvindo, pense em alguém que você ainda não perdoou totalmente. Isso é verdade? Pergunte para você mesmo. É verdade que o Will não me ouve? Se você quer saber a verdade, a resposta vai surgir e se encontrar com a pergunta. Permita que a mente faça a pergunta e espere a resposta vir à tona. Pergunta número 2. Você pode saber com absoluta certeza que isso é verdade? Considere essas perguntas. Posso saber com absoluta certeza que o Will não me ouve? Eu posso realmente saber se ele está ouvindo ou não? Eu estou, às vezes, ouvindo quando aparento não estar? Como você reage? O que acontece quando você acredita nesse pensamento? Como você reage quando você acredita que o Will não te ouve? Como você o trata? Faça uma lista. Por exemplo, eu dou aquela olhada para ele, eu o interrompo, eu o puno por não me dar atenção, eu não dou atenção a ele. Eu começo a falar mais rápido, mais alto e tento forçá-lo a me ouvir.
Continue fazendo sua lista enquanto busca dentro de você. E veja como você trata a você mesmo nessa situação e como você se sente. Eu me fecho, eu me isolo, eu como e durmo muito assistindo TV por dias. Eu me sinto deprimida e solitária. Perceba todos esses efeitos por acreditar neste pensamento. O Will não me ouve. Quem seria você sem esse pensamento? Agora considere quem você seria sem o pensamento o Will não me ouve. Quem você seria se você não fosse capaz de gerar esse pensamento? Feche seus olhos e imagine o Will não te ouvindo. Imagine que você não tem esse pensamento e que o Will não ouve, ou que ele deveria ouvir. Reflita com calma. Perceba o que é revelado a você. O que você vê? Como você sente? A afirmação inicial, Will não me ouve, quando invertida, se torna eu não ouço Will. Isso é tão ou mais verdadeiro para você. Quando você não ouve o Will. Você está ouvindo o Will quando você está pensando sobre ele não te ouvir? Encontre pelo menos 3 exemplos específicos e genuínos como essa inversão é a verdade na sua vida. Outra inversão é eu não ouço a mim mesmo. A terceira é o Will me ouve. Para cada inversão que descobrir, encontre pelo menos 3 exemplos específicos e genuínos de como essa inversão é sim a verdade em sua vida. Depois de ir a fundo com as inversões, você continua uma investigação semelhante com a próxima afirmação escrita no número 1. O Will não me valoriza. E depois com cada afirmação no seu formulário. Julgue o seu próximo, escreva no papel, faça as 4 perguntas e inverta tudo. Então, essa é uma forma muito, né, um exemplo que eu usei aqui da minha própria vida, de como você pode usar o formulário. É uma coisa muito prática, né? É uma forma muito simples, mas envolve botar isso no papel. E aqui eu anotei algumas frases da Byron Katie que eu acho muito interessante, que você pode perceber aí se é a realidade da sua vida. Quando nós discutimos com a realidade, nós perdemos, mas só 100% do tempo. Personalidades não amam, elas querem algo. Se eu tivesse uma prece, seria essa: Deus, me poupe do desejo de amor, aprovação e apreciação. Amém. Não queira parecer mais evoluído do que você é na realidade. O único sofrimento que existe no mundo é uma mente não investigada. Ou você acredita no que você pensa, ou você investiga isso. Não há uma terceira escolha. Ninguém pode me ferir. Esse é o meu trabalho. A pior coisa que pode acontecer é um pensamento não investigado. Sanidade não sofre nunca. Se eu penso que você é o meu problema, estou insana. Eu não deixo os meus pensamentos. Eu os questiono. Então, eles me deixam. Você sai completamente da realidade quando você acredita que há uma razão legítima para sofrer. A realidade é sempre mais gentil do que a história que contamos sobre ela. É muito claro para mim que todo mundo me ama. Eu só não tenho expectativa de que eles já tenham se dado conta disso. Não existem problemas físicos, só problemas mentais. Realidade é Deus, porque é quem manda. Quando estou perfeitamente consciente, o que eu quero é o que é. Brigar com a realidade é como tentar ensinar um gato a latir. É inútil. Como eu sei que não preciso do que eu quero, eu não tenho isso. Liberdade é se dar conta de que o que você pensa que aconteceu, na verdade, não aconteceu.
Tudo acontece por mim e não para mim. Gratidão é o que você é sem a sua história. Então, é muito bom esse livro. E aqui foram as minhas anotações, o meu resumo do livro Ame a Sua Realidade. Vou deixar aqui nos comentários o formulário para que você faça aí o trabalho e depois volte aqui para me contar como é que foi. Até o nosso próximo resumo de livro.